Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Bendito seja o Espírito Santo que habita em nós e nos guia a toda a verdade de Deus. Bendito seja o nosso Deus triuno, Deus excelso, Deus poderoso, Deus grande. É esse Deus que nós vamos cultuar juntos nesta manhã. Vamos começar então com uma oração de louvor e gratidão ao nosso Deus. Convido os irmãos que estão aqui e os que estão em casa também a orarmos juntos nesse momento. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque temos sido alvo do teu amor, da tua misericórdia, que se renova a cada manhã, da tua bondade, da tua provisão. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por todas as bênçãos que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado de tantas formas, de tantas maneiras, ó Deus, que o nosso coração não tem outra coisa a dizer senão obrigado, obrigado ao Senhor. Que neste culto, ó Deus, o teu nome seja exaltado e glorificado e nós, o teu povo, sejamos edificados, ó Deus. Em nome de Jesus nós pedimos isso com gratidão. Amém. Amém. Muito bom rever os irmãos, alguns que não via há algum tempo já. Muito, muito bom estar com os irmãos aqui nesse dia, nesta manhã. Eu quero dar apenas alguns avisos breves. O pastor Waldenberg entrará de férias a partir dessa semana e vai viajar com a Beth, a sua esposa. Vai ter um tempo de descanso com a família. E eu peço que os irmãos estejam orando por ele nesse tempo, para que Deus o abençoe, o guarde na viagem e dê um tempo de renovo para a sua mente, para o seu coração. Estejam orando. Eu acredito que no culto da noite nós faremos uma oração aqui, até passando a presidência da igreja para o presbítero Carlos Guedes, o vice-presidente, tá bom? Hoje é o dia em que nós separamos para trazer as nossas ofertas e os nossos dízimos. Aqui nós teremos daqui a pouco a oportunidade de fazer isso. Aqueles que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, podem depositá-lo aqui à frente logo mais. Lembrando aos irmãos que nós estamos com um projeto de ajudar na compra de um carro para o missionário Antônio Neto, que trabalha entre os índios Caiapós, ali no sul do Pará. E dentre esse projeto, nós temos um alvo de arrecadar aproximadamente R$30 mil para a compra deste carro. Já temos uma parte desse valor, os irmãos têm contribuído, e eu quero novamente lembrá-los e incentivá-los a participarem desse projeto conosco, tá bom? Então, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, nós vamos cantar salmos e hinos de número 245, e aqueles que trouxeram podem depositar aqui à frente. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Prazer
Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Senhor, muito obrigado, porque temos tido a provisão que vem de Ti e podemos participar da obra do Senhor, contribuindo, ó Deus, com aquilo que é do Senhor, com aquilo que pertence a Ti. Muito obrigado, que o Senhor abençoe os campos missionários, ó Deus, com essas ofertas, que o Senhor abençoe a edificação da nossa igreja com essas ofertas, ó Deus, que o Teu nome seja exaltado e conhecido através das nossas vidas e da nossa igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 até o verso 17. Nós vamos ler esse texto. Eu convido os irmãos a lerem os versos ímpares. Eu vou ler os versos pares. Eu vou chamar o pastor Valdenberg aqui para acompanhar a leitura junto com a igreja, para que os irmãos que estão em casa também possam participar dessa leitura. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 até o 17, diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. No Salmo 150 nós lemos: Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o ao som do saltério, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então vamos louvá-lo? Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te aqui, pois Cordeiro de Deus, foste morto, mas vives, eterno nos céus. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos
18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou perigo, ou espada? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória é de quem aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador. A vitória é daquele que o contemplar. A Jesus Cordeiro, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar. Ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca se destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca se destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Amém, irmãos. Glória a Deus. Pode sentar, obrigada. Amém. Eu convido você, meu irmão, que está aqui, você que nos visita, os irmãos que estão em casa também, a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Hoje vamos ler apenas do verso 10 ao verso 12. Primeira de Pedro 1,
verso 10 até o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos aqui juntos como igreja do Senhor. Quão bom e agradável é estarmos unidos para te cultuar, ó Deus. Nosso pedido a ti agora é que fale conosco através da tua palavra, Deus, iluminando o nosso coração para compreendermos o que o Senhor tem para nós nesse dia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas talvez já tenha acontecido. Você ser procurado por alguém para aconselhar uma pessoa, um crente ou um grupo de crentes que estão passando momentos difíceis. Eles estão tristes, eles estão confusos, eles estão sofrendo muitas coisas. E então você é chamado para aconselhar essas pessoas. Essa carta de 1 Pedro foi escrita a um grupo de irmãos que estava nessa situação. Um povo que estava sendo perseguido, hostilizado por conta da fé. Inclusive, alguns deixando as suas casas e as suas cidades, meio que refugiados em outros lugares, fugindo da perseguição. Então o apóstolo Pedro, sabendo disso, escreve essa carta para encorajar esses irmãos ou aconselhá-los e dar direção para eles no meio dessa situação. Esse é o ponto, esse é o propósito da primeira epístola de Pedro. E então, imagine, se coloque no lugar de Pedro agora. O que você falaria a esses irmãos? Por onde você começaria a aconselhar, a encorajar esses irmãos que estão sofrendo, que estão confusos, que estão passando momentos difíceis? Por onde começar? Pedro começa falando a respeito do que Jesus fez por eles. Em vez de falar dos problemas, Pedro quer que eles tirem os olhos de si mesmos. Pedro quer que eles tirem os olhos dos problemas. E Pedro quer direcionar os olhos daqueles irmãos a Cristo. Porque não há nada mais encorajador para o crente do que a pessoa e a obra salvadora de Jesus. É isso que Pedro faz. E é isso que nós vamos ver aqui no verso 10 a 12. Aliás, começa antes, desde o verso 3. Ele vai falar dessa grande salvação que Deus deu a nós, o seu povo, por meio de Jesus. Salvação essa que tem implicações no passado, quando ele veio, se encarnou e completou a obra de salvação, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Salvação esta que aponta para o futuro, cheio de esperança e bênçãos prometidas por Deus numa herança incorruptível para nós. Salvação esta no presente que nos ajuda a lidar com as provações, com os sofrimentos, passando com alegria diante disso tudo. Esta grande salvação que Pedro então está falando. E olha o verso 10, como ele começa. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram.
Eu acho muito interessante esse texto, porque Pedro vai dizer aqui que esta salvação que nós já desfrutamos hoje, que para nós é clara, essa salvação foi sendo revelada aos poucos por Deus pelos profetas. Irmãos, os profetas eram pessoas que Deus separou do meio do povo, Deus escolheu e Deus se revelava diretamente a essas pessoas, por sonhos, por visões, por coisas extraordinárias. E essas pessoas recebiam da parte de Deus revelação e passavam esta revelação ao povo de Deus. Estes eram os profetas. Hoje não existem mais profetas nesse sentido, porque nós já temos toda a revelação de Deus nas Escrituras, que foram completas para nós. Mas antes, durante a história, estes homens receberam revelação direta de Deus. E essa revelação direta falava a respeito da grande salvação que Deus iria promover por meio de Cristo Jesus. Esta grande salvação os profetas ouviram e eles pesquisaram. Eles ficaram impressionados com aquilo que Deus estava revelando a eles. Esta grande salvação espantou os profetas. E olha o que o texto vai dizer. Investigando no verso 11, atentamente. Eles receberam revelação e eles investigaram atentamente quando aquelas coisas iriam acontecer. Quais coisas os profetas estavam investigando? Olha o verso 11. Qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Veja, os profetas receberam revelação da parte de Deus dos sofrimentos referentes a Cristo. Estes homens, então, estavam investigando, porque eles receberam a informação de que o Messias iria sofrer. Vejam, nós estamos falando dos profetas. No tempo de Jesus havia uma compreensão equivocada das profecias, porque eles esperavam o Messias que fosse só ser exaltado e reinar, não o Messias que sofreria. Mas os profetas receberam informação de que o Messias haveria de sofrer. E não apenas isso, olha o que o texto continua dizendo. E sobre as glórias que o seguiriam, que seguiriam esses sofrimentos. Ou seja, os profetas receberam informação de que o Messias sofreria, morreria, mas ressuscitaria. Os profetas receberam esse tipo de revelação aos poucos ao longo da história. É como aquela brincadeira de caça ao tesouro. Acho que todo mundo ou já brincou, ou já conduziu essa brincadeira, ou já assistiu as crianças brincarem de caça ao tesouro, que é uma brincadeira maravilhosa. Você esconde um tesouro, se for chocolate, muito bom, né? A criançada. E aí você vai revelando as pistas daquele tesouro aos poucos. E você vai esperando até que as crianças encontrem. E o objetivo da brincadeira é encontrar o tesouro. Deus foi revelando o evangelho dessa forma. No Antigo Testamento inteiro, Deus foi revelando aos poucos para os profetas sobre o Messias que viria, que sofreria e que ressuscitaria e venceria a morte. Então isso nos leva a entender, irmãos, que todo o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus. O Antigo Testamento traz Jesus de forma prefigurada, Jesus de forma prometida. Todo o Antigo Testamento é sobre Cristo. Não foi isso que Jesus falou para os discípulos quando ressuscitou? No final do Evangelho de Lucas, nós temos descrito, Lucas 24, a partir do verso 44, Jesus senta lá com os discípulos, com os apóstolos, e ele diz, olha, deixa eu dizer para vocês o que acerca de mim estava descrito na lei, nos profetas e nos salmos. E Jesus então dá uma aula ali de escola dominical
para eles, explicando como eles deveriam entender o Antigo Testamento, né? Para que compreendessem que aquilo que aconteceu não era invenção, não era algo inventado por homens, mas que o próprio Deus já estava prometendo em Cristo Jesus, desde o Antigo Testamento. Esse era o alvo de Deus. Não é à toa que Paulo fala que na plenitude dos tempos, ele enviou o seu Filho, Deus enviou o seu Filho, porque Deus estava preparando todas as coisas para a vinda do Messias. Isso, então, é uma forma de entender o Antigo Testamento. Eu sou encantado com aquele episódio do Monte da Transfiguração. Nós temos Jesus, Pedro, Tiago e João naquele monte. E aí Jesus é transfigurado, o seu corpo recebe ali aquela glória de Deus que ele tem no céu. Então ali céu e terra meio que se tornam uma coisa só e aparecem Moisés e Elias, o representante da lei, Moisés, e o representante dos profetas, Elias, diante de Jesus, e eles começam a conversar. E aí, sabe o que eles estavam conversando? Moisés vira para Elias e para Jesus e fala assim: você viu o jogo do Brasil ontem? Perdemos de novo. Né? Foi isso que eles estavam conversando? Não, óbvio que não. Quando a gente lê o texto diz que, Lucas 9, verso 30, eis 2 varões falavam com ele, com Jesus, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Olha qual era o assunto na rodinha de Moisés, Elias e Jesus. Moisés e Elias conversando com Jesus acerca dos episódios que iriam acontecer em Jerusalém, a sua morte e a sua ressurreição. Esse era o assunto da rodinha dos discípulos, ali no Monte das Configurações, da Transfiguração. Que coisa interessante. Isso nos leva a ver que nós devemos ler a Bíblia de forma cristocêntrica, buscando como Deus revelou Jesus Cristo. Jesus Cristo é o personagem principal de toda a Escritura. Quando nós lemos histórias como Davi e Golias, Daniel na cova dos leões e tantas outras histórias maravilhosas, essas histórias foram escritas para revelar a pessoa e a obra salvadora de Jesus Cristo. Não simplesmente Davi e Golias. Davi não é o herói da história. O herói da história é Jesus. Mas nós precisamos então compreender como ler a Escritura, sem alegorizar o texto, mas observando como ela vai apontar para Jesus Cristo. Isso traz uma nova forma de ler a Bíblia, irmãos. Você não está lendo simplesmente uma história. Essa narrativa está dentro de um quadro maior, da grande história de salvação que Deus está fazendo por meio de Jesus Cristo. Os profetas então ficaram maravilhados com esta revelação que receberam de Jesus. Mas observe o verso 12, que interessante. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas. Os profetas entenderam que tudo aquilo que eles estavam profetizando não iria acontecer no tempo deles, mas no nosso tempo. É um privilégio. Isso é um privilégio. Nós olhamos hoje a história que já aconteceu em Cristo Jesus, irmãos. Um novo tempo, uma nova aliança foi estabelecida. Os profetas desejavam isso. Quando nós lemos, leia o livro de Ezequiel, leia o livro de Jeremias, Isaías, todos esses profetas almejavam isso que nós hoje experimentamos. A nova aliança em Cristo Jesus. Um novo caminho foi aberto. Um caminho que nos leva direto ao trono da graça de Deus. Não mais precisamos de intermediários humanos, de sacrifícios humanos, porque foi feito um único e suficiente sacrifício em Jesus Cristo morto na cruz.
Os profetas então ficaram maravilhados com o evangelho prometido. Mas olha o final do verso 12. Não apenas os profetas, mas um outro grupo também ficou maravilhado. Olha o que diz o texto. Vamos ler o finalzinho aqui. Vos pregaram o evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Então, o texto está dizendo que este evangelho que foi prometido lá na antiga aliança foi pregado agora para nós. Esse evangelho é algo que os anjos anelam perscrutar. Eu sempre ouvi, várias vezes e de muitas maneiras, que os anjos desejavam pregar o evangelho. E nós, então, tínhamos o grande privilégio de pregar o evangelho, coisas que os anjos queriam fazer. E aí, um dia eu estava lendo a Bíblia e olhei esse texto. E o texto diz, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Então, me deu um nó, um tilt. Por quê? Porque eu sempre aprendi que os anjos desejavam pregar o evangelho. Mas o que significa perscrutar? Perscrutar significa investigar, observar, aprender. Essa é a ideia de perscrutar. De fato, o termo no original, no grego, a palavra traduzida por perscrutar, significa abaixar para olhar dentro de algo. É como se você estivesse procurando alguma coisa. É como se você estivesse tentando entender algo. Então, a conclusão não é que os anjos querem pregar o evangelho. Não, os anjos, eles estão tentando entender como esse plano de Deus vai sendo executado ao longo da história. Os anjos estão impressionados com o fato do próprio Deus ter se tornado homem, o Criador se tornar criatura, o infinito se tornar agora preso num corpo. Aquele que é glorioso se tornar a imagem de sua criatura. Os anjos estão impressionados com isso. Os anjos estão impressionados com o fato daquele que jamais pecou ter que morrer numa cruz. Os anjos estão impressionados com o fato dele fazer tudo isso para glorificar o seu nome, salvando pecadores como eu e você. É isso que impressiona os anjos. Os anjos estão maravilhados com essa mensagem do Evangelho. Em Apocalipse 5, verso 11 e 12, olha qual é a reação dos anjos diante da pessoa e da obra salvadora de Cristo. Diz assim, então olhei e vi e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, os anjos, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Essa é a reação dos anjos diante da pessoa e da obra salvadora de Jesus Cristo. Agora, irmãos, o que nós aprendemos com esse texto? Nós temos os profetas maravilhados com o evangelho prometido. Nós temos os anjos maravilhados com o evangelho executado e em execução nas nossas vidas. A pergunta que o texto então faz para nós é: como você tem reagido ao evangelho? Este evangelho que maravilha os anjos, esse evangelho que maravilhou os profetas, como você tem reagido ao evangelho do Senhor Jesus Cristo? Como você tem reagido à pessoa e à obra de Jesus? Eu quero dar algumas formas como nós podemos reagir ao evangelho. A primeira que eu destaco aqui é reagir ao evangelho com indiferença.
Há muita gente que reage a esta grande mensagem de salvação com indiferença. Isto é, talvez até creram no Evangelho lá no passado, mas deixaram para trás o Evangelho. Agora não precisam mais do Evangelho. Agora você vive com as suas próprias forças, com a sua própria justiça, com a sua própria santidade. Agora você se garante com as suas próprias pernas. É como se o Evangelho fosse apenas o leite materno, que nós fizemos bom proveito quando éramos bebês. O João está aqui, Luiz antes. Agora não, agora nós queremos outras coisas, além do Evangelho. Quando nós fazemos isso, nós acabamos nos esquecendo de que não vivemos pela nossa força, não vivemos pela nossa própria justiça. A vida cristã não se vive por nós mesmos. A vida cristã se vive por aquilo que Ele fez por nós. É pelo Evangelho. A santificação não acontece pela nossa própria força. A santificação acontece como fruto do que Ele já fez por nós. O Evangelho. Mas muitas vezes nós reagimos com indiferença a este Evangelho. Ele se torna algo do passado. Talvez você que é crente há muitos anos, talvez você nem se lembre mais do Evangelho. O problema é que a indiferença ao Evangelho produz apatia espiritual. Quando nós deixamos de olhar para a pessoa e para a obra de Jesus, nós ficamos apáticos diante de Deus. Perdemos o desejo de estar na presença do Senhor. Perdemos o desejo de ler a Bíblia. Ler a Bíblia se torna um fardo para nós. Talvez você pegue na Bíblia apenas no domingo e deixe ela lá fechadinha durante a semana. Talvez as suas orações, quando você ora, são orações mecânicas. Daquela que você aperta um botãozinho aqui na hora do almoço e sai daquele jeitinho. E aí você aperta um botãozinho aqui, aquela oração da hora de dormir, e sai daquele jeitinho. Quando nós perdemos de vista o Evangelho, nós ficamos apáticos diante de Deus. É por isso que muitas vezes não evangelizamos as pessoas. Por quê? Por que falar de algo que nós não estamos experimentando? Missões, o que é isso? Quando reagimos ao Evangelho de forma indiferente, corremos sério risco de ficarmos apáticos diante de Deus. Nós estamos cantando aqui louvores, aleluia, e nós estamos lá mortos. A nossa expressão não expressa aquilo que a música está expressando. Ela está dizendo aleluia. Sabe o que significa aleluia? Louvado seja Yahweh. Aleluia significa isso. Mas quando nós reagimos ao Evangelho com indiferença, nos esquecendo dele, nós ficamos apáticos. A indiferença ao Evangelho produz orgulho. Sabiam disso? Sabe por quê? Quando nós não pensamos na pessoa e na obra salvadora de Jesus, isso significa que nós não temos consciência do nosso próprio pecado. Isso significa que nós estamos nos achando bons demais. Isso significa que nós estamos achando que nós estamos fazendo tudo certo e que não precisamos de Jesus morrer na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Quando nós nos esquecemos, perdemos de vista o Evangelho, nós nos tornamos arrogantes. Nós começamos a nos comparar com os outros, em vez de nos compararmos com o padrão de Deus, na sua lei estabelecida e no exemplo de Jesus Cristo. Quando nós
perdemos o evangelho de vista, irmãos, nós acabamos esquecendo que somos pecadores, que em nós não há bem nenhum, não há nada de bom que venha de nós mesmos. Se fazemos algo bom, isso não veio de nós, veio do Senhor para nós. Se pensamos algo bom, isso não vem do nosso coração, vem do Senhor para nós. É obra dele, não é obra nossa, para que nenhum de nós se glorie. Precisamos reagir ao evangelho, não com indiferença. Há uma segunda forma de reação ao evangelho, que eu vou chamar de rejeição. Óbvio que a indiferença é uma rejeição também, mas eu estou chamando de rejeição, aquela reação ao evangelho, que é você simplesmente rejeitar Jesus Cristo na sua vida. Isso pode ser feito abertamente, quando uma pessoa ouve o evangelho e não se rende a Jesus, ela está rejeitando a Cristo. Abertamente. Há pessoas que fazem isso. Mas há pessoas que rejeitam a Cristo de forma camuflada. Elas não dizem claramente que rejeitam a Cristo, mas elas simplesmente continuam vivendo as suas vidas da forma como sempre viveram. Não houve rendição ao senhorio de Cristo. Não houve arrependimento dos pecados. Não houve quebrantamento. Não houve. Mas elas declaram que são crentes. Quando vão responder ao censo do IBGE, elas respondem lá protestante ou evangélicos, mas não vivem conforme Deus deseja, rejeitando o evangelho. Mas há uma terceira forma de reagir ao evangelho. É a forma como o apóstolo Paulo reagiu, e nós lemos em 1 Timóteo. Ele diz, eu, o maior dos pecadores. Lembram que Paulo falou isso? Nós lemos aqui. E quando Paulo relembra a sua vida e a sua história, ele se encanta com o evangelho. E ele termina o seu texto dizendo, o texto que nós lemos de 1 Timóteo é Paulo dizendo, eu agradeço a Deus porque eu sou ministro de Cristo, mas eu sou, na verdade, o pior dos pecadores. Eu fui blasfemo, eu persegui a igreja, mas Deus foi longânimo, misericordioso, me salvou em Cristo Jesus, a Ele a glória, a honra, eternamente, amém. Paulo se encanta com o evangelho, porque ele olha para si mesmo e ele se vê alguém que não merece a salvação. Ele se vê alguém que foi alvo do amor incondicional de Deus. É essa reação, irmãos, que nós precisamos ter ao evangelho. É reagirmos ao evangelho como o bem mais precioso que Deus nos deu. É por isso que na parábola, lá de Mateus capítulo 13, nós vemos que um homem encontra uma pérola preciosa. E sabe o que ele faz? Ele vende tudo o que tem para ficar com essa pérola. É isso que significa crer no evangelho, irmãos. Você desiste das outras coisas. Você desiste do seu orgulho próprio. Você desiste da sua própria justiça. Você desiste de si mesmo, da sua própria vontade. Porque você encontrou algo mais precioso, que é o evangelho. A pessoa e a obra salvadora de Jesus Cristo. Como você tem reagido ao evangelho? Indiferença, rejeição, encantamento. O evangelho te encanta. Pensar sobre Jesus te leva a dobrar os teus joelhos e orar com gratidão. O evangelho mexe com o teu coração. O evangelho mexe com os teus sentimentos também. O evangelho não atinge só o nosso intelecto, irmãos. O evangelho atinge o nosso coração. O teu coração vibra quando você ouve o evangelho. Você tem respondido com encantamento a esse evangelho. Quando nós respondemos dessa forma,
O Evangelho gera em nós a adoração a Deus. Os anjos adoraram a Deus. Ao Cordeiro seja honra, glória, poder. O apóstolo Paulo adora a Deus por conta de Cristo e a salvação. E nós? Você tem adorado a Deus? Quanto mais o Evangelho te encantar, mais força para lutar contra o pecado você vai ter. Quanto mais o Evangelho te encantar, tomar o teu coração, mais desejo de pregar o Evangelho você vai ter. Quanto mais o Evangelho tomar o teu coração, mais desejo de que o nome de Deus seja conhecido em toda a terra você vai ter. Nós precisamos nos encantar com o Evangelho. Nós precisamos ter o Evangelho como nosso bem mais precioso. Isso vai mudar a forma como você lê a Bíblia. Isso vai mudar a forma como você ora ao Senhor. Isso vai mudar a forma como você vem cultuar a Deus. O que é a reunião dos santos, senão a celebração da obra de Jesus? Quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos celebrando aquilo que Ele fez. É o Evangelho quem vivifica uma igreja, irmãos. É o Evangelho quem vivifica a nossa alma diante dos sofrimentos. Lembram do propósito da carta de Pedro? Ele está escrevendo para encorajar aqueles irmãos que estavam sofrendo, sendo perseguidos, tristes por conta de terem perdido suas casas, seus empregos, mudado de cidade, talvez desejosos de pagar o mal com o mal, aqueles que estavam perseguindo. E Pedro, então, os aconselha, ou começa o seu aconselhamento, falando do Evangelho. Olha que lição preciosa para nós. Quando alguém te procurar, buscando o aconselhamento, o Evangelho é o que mais uma pessoa precisa ouvir. O descrente, para crer e ser salvo. O crente, para ser encorajado, para ser restaurado, para ser santificado. O Evangelho é o que há de mais encorajador para nós. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Ela é tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. Ela nos traz à mente sobre as verdades eternas, verdades prometidas ao longo da história, verdades concretizadas na história, verdades que nos alcançaram. Nós te louvamos, ó Deus, que a nossa igreja continue sendo uma igreja que prega o Evangelho. Ó Deus, e que se houver alguém aqui nesta manhã que ainda não se arrependeu dos pecados e confiou em Jesus Cristo, que hoje o Senhor possa chamar essa pessoa para a salvação, ó Deus. E que se há crentes aqui desanimados, tristes, desencorajados, que o teu Evangelho pregado esta manhã encoraje, vivifique, anime os nossos corações, ó Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveitando o texto pregado, nós vamos cantar o hino de número 287. E eu gostaria que os irmãos cantassem esse hino com muito entusiasmo, porque este hino fala para olharmos para Jesus. Vamos ficar em pé para cantar esse hino? Eis mensagem do Senhor.
dívida pagou, aleluia. Jesus é satisfez na cruz, sua vida ele entregou, aleluia, para todos nos guiar em luz. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só Jesus, ele salva o pecador, aleluia. Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus, redenção aqui nos traz, aleluia, convertendo-nos ao vosso Deus. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só Jesus, ele salva o pecador, aleluia. Aceitai a salvação, aleluia, segui nos passos do Senhor, publicai o seu perdão, aleluia, proclamai o grande Redentor. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só Jesus, ele salva o pecador. Graças a Deus. Nós estamos chegando ao final do nosso culto público, muito gratos ao Senhor. E após o culto, às 10h30, nós teremos a nossa escola bíblica dominical. E todos os irmãos estão convidados a permanecerem para participarem da nossa EBD. Nós estamos estudando agora aqui na classe dos adultos sobre a pessoa e a obra de Jesus em alguns lugares específicos. Já vimos Jesus ali na beira do mar, Jesus em casa, veremos a presença de Jesus em vários lugares e queremos convidar você a participar conosco. Nós estamos com as aulas de adolescentes, crianças, jovens, então toda a igreja está convidada a participar da nossa escola bíblica. Quero chamar o pastor Valdenberg aqui para fazer a oração final e impetrar a bênção apostólica a nós nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, por meio de Jesus, queremos apresentar ao Senhor a nossa gratidão, profunda e sincera gratidão por este culto que o Senhor nos permitiu participar. Obrigado. Obrigado pelos cânticos, obrigado pela comunhão, obrigado pela palavra do Senhor que foi esclarecida para nós. Obrigado pelo que o Evangelho tem feito e ainda fará em nós e por nós a todo o povo. Obrigado por este momento, Senhor. Muito obrigado. Aceite o nosso louvor e abençoe o teu povo, dando-nos a tua direção, a tua proteção e provisão. Visite o teu povo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a quem pertence a glória. Amém. Amém. O Senhor, nosso Deus, te abençoe e te fortaleça. O Senhor, nosso Deus, te proteja e direcione os teus passos e te leve a levar o Evangelho para outras vidas. Haja pão na tua casa, na tua mesa. Haja paz nos teus relacionamentos. Haja alegria e comunhão entre a tua família. O Senhor nosso Deus te abençoe e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido
e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa e esperada de Cristo Jesus. Amém. Amém.